Fala galerinha, mão no código, beleza? Hoje a gente vai falar de um assunto que parece ser um mistério para muita gente, mas na verdade é bem simples, cara. A gente vai falar hoje sobre callbacks, tá? E quando eu estou falando de callback, como aqui a gente está tratando basicamente de JavaScript, não quer dizer que callback é só no JavaScript. Todas as linguagens de programação têm callback e na verdade na nossa vida a gente tem callback, tá? Então eu vou começar exemplificando para vocês de uma forma bem simples, tá? Imagina que você está aí na sua casa, você está lá no seu computador, no seu PS4, jogando o teu Resident Evil, você está de boa e aí um amigo te ligou e falou: "Ô, tô indo aí, eu vou visitar você na sua casa." Beleza, tô esperando você aqui, tô jogando um Resident Evil, tô aqui no Final Fantasy, de boa. E aí você pega e fala pra sua mãe: "Mãe, quando meu amigo chegar, você me avisa que eu vou descer e abrir a porta para ele." Beleza. Nesse momento já estabeleceu o conceito de callback. Por quê? Você tem um listener que vai ficar ouvindo a hora que o moleque vai chegar. Quando o moleque chegar, ele vai te avisar que é a tua mãe e você vai fazer uma ação em cima dessa mensagem que chegou, que é o callback. Ou seja, você vai levantar, vai descer e vai abrir a porta. Então, na verdade, o conceito de callback nada é que você vai esperar alguma coisa acontecer para quando isso acontecer você reagir. Tá? E por que a gente precisa do conceito de callback em programação? Porque em computação a gente tende a imaginar que tudo é carregado de forma síncrona. Ou seja, quando a gente está falando de processamento de uma página web, quando eu requisito o meu servidor HTTP, eu falo lá: olha, me entrega o site do Google. Eu mando uma requisição, existe um callback esperando ali, ó, quando tiver terminado o servidor terminar o processamento, me devolve esses bytes. Aí o navegador, quando receber esses bytes de volta, ativa o callback. Vou processar essa página e vou apresentar na tela. Uma vez feito isso, a gente já tem uma requisição de callback. Tá? Então, como que é a forma simples de exemplificar isso? Né? Eu acho muito legal o modelo de chamar tags, só para tentar deixar um pouco mais claro. Tá? O processo ele tem que ter um começo e tem que ter um final. Né? E dentro desse processo de callback você tem os status desse callback. Pode ser, por exemplo, que houve uma falha na entrega, houve uma falha na execução, a requisição não foi completada, que eu não vou ficar falando aqui. Mas basicamente a gente utiliza callback muitas vezes voltado para a questão de requisições. Mas não só isso. Eu vou mostrar depois um modelo que o callback, na verdade, ele é uma execução de uma ação do usuário. Pode ser a conclusão da execução da ação do usuário. Tá? Então, falando um pouquinho do processo aqui de táxi, né? Eu peguei aqui, por exemplo, uma imagem aqui que está no site até da Uber, que é bem simples. Né? O cliente aqui ele faz um request a ride, né? Ele vai requisitar para saber se existem pilotos motoristas naquela região. Então imagine você no aplicativo, quando você clica lá no buscar pilotos na minha região ou próximos a mim, o que o seu celular faz? Ele vai mandar uma requisição, ele vai mandar um pedido, né? Olha, vê para mim quais são os motoristas próximos, né? Ou os motoristas disponíveis, né? E aí ele vai devolver para o seu celular os dados. Quando esses dados chegar, vai disparar um callback, que é interpretar aqueles dados e mostrar na tela para você as opções. Aí você vai requisitar aquele motorista, certo? Quando você fez a requisição daquele motorista, você novamente manda uma requisição para o servidor vai mandar essa requisição para o motorista e vai falar: você aceita pegar tal fulano? Aceito. Uma vez que o motorista dá o aceito, o que vai acontecer? Ele devolve essa informação para o servidor e o servidor devolve para você. Novamente dispara um callback no seu celular falando: ó, essa requisição foi aceita pelo motorista. E aí o motorista vai começar a dirigir até você, certo? Ele vai te pegar, vai te levar na viagem e depois que isso estiver completo, você vai lá no aplicativo, ou ele vai fechar, ou você vai fechar, provavelmente ele vai dar aquele ponto como requisitado. Quando ele der aquele ponto, aquela viagem como completa, automaticamente, né, por estar completo, ele vai fazer uma requisição novamente para o teu celular falando: ó, entregue. Então o processo de callback, essas conversas, ela é muito difundida nesse sentido, quando a gente tem que esperar algo acontecer. Tá? E quando a gente fala de callback, né, pegando um exemplo aqui, eu criei um pequeno código JavaScript para mostrar para vocês que o callback pode estar em qualquer lugar. Tá? Então, basicamente, quando a minha tela carrega,
eu tenho uma série de callbacks acontecendo por trás por parte do navegador. Mas, uma vez que eu carrego a minha página, ela está toda aqui, certo? Ela está toda aqui. Ó, eu posso clicar, eu posso arrastar, ela está montada. Mas vamos supor que o usuário agora ele quer fazer uma requisição a uma chamada externa, né? Então, como que isso funcionaria? Se eu clicar só na minha tela, não vai acontecer nada. Então, eu preciso ter o primeiro passo do callback, que é alguém escutando algo. O que é escutar? É monitorar. E aí, dentro do HTML, dentro da web, JavaScript, você tem diversas coisas que você pode monitorar. Você pode monitorar o clique, você pode monitorar o double clique, você pode monitorar o arrastar e soltar, você pode monitorar o scroll down, o scroll up, você pode monitorar o resizing, você pode monitorar um monte de coisa, certo? Se você tiver no celular, você pode monitorar landscape, portrait, né? Quando ele vira o celular, você pode monitorar uma série de coisas. E quando aquele item que você está monitorando, ele ocorrer, ele acontecer na tela, ou o usuário clicar, ou o usuário interagir, aquilo de fato acontecer, ele vai disparar um callback. Ele fala, ó, aconteceu aquilo que você estava esperando, agora executa o callback, certo? Então, essa é a forma que a gente monta. Então, o que eu fiz um exemplo bem simples aqui? Criei uma função, que até está com um nome redundante, mas é só para deixar claro que a maioria das coisas em JavaScript, praticamente todas as coisas que é callback é function. Você vai ter que criar uma function para trabalhar com isso, tá? Então o que acontece? Eu tenho uma callback aqui que é o seguinte: quando o usuário clicar no botão, que eu não sei que hora que isso vai acontecer, o usuário pode nem clicar. Então a minha máquina não pode ficar travada. Você está entendendo? Em programação, quando é uma programação assíncrona, enquanto o usuário não clicar na tela, a página não carrega. Então isso não é funcional. Agora, tudo que é assíncrono, o que é assíncrono? Que pode acontecer a qualquer momento, que pode talvez nem acontecer, aí provavelmente eu vou ter um listener que vai ser o ouvidor daquela ação, e quando eu ouvir a ação do cliente, eu falo, ó, dispara a função tal. Isso é o callback. Eu chamo de volta, por isso que é chamado de volta. Porque em programação, tudo isso já está em memória. Então, vamos lá, vamos tentar explicar aqui de uma forma mais clara. Eu estou definindo minha function chamada callback. Quando ela for executada, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o window, janela.open. Então eu vou abrir uma janela com o site do Google Maps, tá? E eu quero que essa janela tenha proporção de 1024 pixels de largura por altura de 720. Beleza, defini o que eu quero que seja executado. Agora, quando é que eu quero que isso seja executado? Agora eu vou criar um escutador, tá? Um auscultador, que vai monitorar os movimentos do cliente dentro do meu site. Então, por exemplo, eu estou falando, toda vez que o usuário clicar no botão, escute o evento, tá? De clique. Porque quando ele clicar, eu quero que ele dispare a função callback function, tá? Então é como eu falei, eu estou aqui no meu navegador, né? Voltando para o navegador agora. Imagine que isso aqui está cheio de conteúdo na página. Então eu tenho links, eu tenho uma série de coisas. E o usuário está clicando, está passando o mouse de um lado para o outro, está passando, rolando para cima e para baixo, tá? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, bom, depois eu faço isso aqui no próximo vídeo, que isso vai confundir muita coisa. Mas o que eu quero dizer aqui? O usuário vai estar interagindo e várias outras coisas na página. Mas vai chegar um momento que eu falo, ó, se você clicar em abrir a janela Google Maps, você dispara a função tal. Então, ó, eu vou clicar aqui e quando eu clicar, o que acontece? Tudo que eu estou fazendo aqui está sendo escutado pelo Window Advanced Listener lá. Então, como eu tô monitorando tudo, quando acontecer o evento, chame de volta a função que eu passei. Essa função aqui, ela está em memória, gente. Uma vez que a minha página carregou, essa função já existe em memória. Só que ela ainda não foi executada. Por isso que a gente tem o conceito de callback, chamar de volta. Porque ela foi chamada uma vez, foi guardada em memória, ela está quietinha lá, armazenada. E quando eu executar ela, eu precisar executar, eu chamo de volta. Então, quando eu clicar no meu botão, eu chamo a função callback function. Tá? Então, vindo para cá, cliquei na função, ele executou. E isso foi uma solicitação assíncrona. O que é assíncrono? Ela poderia ou não acontecer. Tá? O meu cliente ele pode estar no meu site, navegando em todas as minhas páginas, pode ver fotos, não ver fotos, e ele pode, por exemplo, não clicar nesse abrir janela.
Então, se eu estivesse trabalhando numa requisição assíncrona, eu teria que obrigar o meu cliente a clicar no botão para a página poder carregar. Como nesse caso não é necessário, então eu crio uma callback, ela vai ser armazenada em memória, mas ela só vai ser executada quando for necessário. Nesse caso, quando o cliente clicar aqui na janela, né, para abrir o Google Maps, tá? E aí eu abro, no caso que eu peguei um exemplo bem simples, abrindo o Google Maps, tá? Então assim, gente, tudo pode ser monitorado, tá? Tudo pode ser monitorado. O que eu ia dizer, eu acho que dá para fazer aqui, ó. Por exemplo, eu posso colocar aqui o window, né? .add event listener. E aí eu posso colocar qualquer coisa aqui. Clique agora, tá? Vou monitorar o clique. Double clique. Deixa eu ver aqui. Double clique. Double clique não, vou colocar clique mesmo para vocês verem que é mais fácil, tá? E aí eu vou colocar o function aqui. Não vou colocar o propagation, só pra gente ver, tá? E o que vai acontecer aqui? Opa! Eu vou colocar um alert. Você executou uma ação assíncrona. Perfeito? Por que assíncrona? Porque ela pode ou não acontecer, o cliente não pode clicar na tela, tá? Então se ele não clicou na tela, nada vai acontecer. Agora se ele clicar, a gente vai ter a execução, o callback foi chamado. Eu armazenei essa função em memória, ela está guardadinha lá porque eu defini. Uma vez que eu dei o meu enter aqui, ele jogou isso no escopo de memória, está guardado, certo? E se ela não for executada, beleza, mas se o usuário clicar, vai ser executado. Esse é o conceito de callback, gente. Callback existe em todo lugar, o tempo todo. A gente passa por isso constantemente. Tudo que a gente precisa que alguém resolva pela gente é um callback. Eu entrego uma coisa, espero algo de volta, enquanto essa pessoa eu estou esperando essa pessoa me devolver aquele item, eu estou com um callback guardado. O que é o meu callback guardado? É o que eu vou fazer depois com aquele item. Então, por exemplo, eu peço pão na padaria. Pedi o pão. Eu fiz a requisição do pão, estou aguardando. Esse pão pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 minutos para fazer. Mas eu posso andar, eu posso pegar uma bolacha, eu posso tomar um refrigerante enquanto eu espero o meu pão. A minha página, a minha vida não está parada. Quando eu recebo esse pão, o que eu vou fazer com esse pão agora? Eu chamo a função callback, que é pegar o pão e ir para o caixa, por exemplo. Então, esse conceito de callback a gente tem que tentar levar também para o lado da computação. E é por isso que é tão importante dominar esse conceito. Porque hoje, na internet, tudo depende de callback, de movimentos assíncronos, de computação assíncrona. Grande maioria das coisas que a gente faz na computação hoje, ela não acontece naquele momento. A gente precisa esperar. E toda vez que você precisa esperar, você precisa ter o callback. Beleza, galera? Bom, gente, isso aqui é uma explicação de conceito, espero que tenha te ajudado. Eu recomendo que você treine, tá, o callback para vocês entenderem. Existem situações que existem vários callbacks, tem o callback hell, que é um inferno, que a gente chama de callback hell, é o inferno de callbacks, porque às vezes você tem muito callback, isso pode virar uma confusão, mas é super importante você estar familiarizado com o conceito de callback, tá bom? Forte abraço, galera, manda o código e até a próxima.